Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre a nova RDC 623 para análise de alimentos. Eu sou a Caroline Takada, eu faço parte da equipe de marketing da Intertech e hoje eu farei a intermediação dessa sessão. Antes de passar a palavra para os nossos especialistas, que são o Rodolfo e o Luiz, eu vou passar algumas informações. Essa sessão, esse webinar, ele será gravado e disponibilizado depois para vocês. Durante a apresentação, caso surja dúvidas, questionamentos, vocês podem nos enviar através do painel de perguntas, localizado na barra lateral de ferramentas, ou então erguer a mão, levantar a mãozinha, que ao final da sessão a gente abre um tempinho para perguntas e dúvidas, tá bom? E a gente abre o microfone, vocês conseguem falar diretamente com os nossos especialistas. Desejo a todos uma ótima apresentação e que seja muito proveitoso esse tempinho conosco. Agora eu passo a palavra para o meu colega Luiz, que vai dar seguimento aí na apresentação. Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado a todos que se inscreveram para esse importante tema, né, que é essa nova RDC na área de macro e microscopia da Anvisa. E antes de nós entrarmos propriamente dito no assunto da RDC, me apresentando rapidamente, eu sou Luiz Henrique, eu sou gerente técnico da Intertech, do seu Centro Tecnológico de Análise, e vou mostrar um pouquinho agora da nossa história, um pouquinho do nosso escopo, antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito para o qual nós estamos aqui hoje. Então, falando um pouquinho da Intertech, da companhia Intertech, do grupo multinacional Intertech, né? Então, nós temos aí uma herança vinda aí já de muito tempo, desde ali do século passado, propriamente dito, né? Então, nós temos desde ali da fundação da empresa, através dos trabalhos de David Brett, né? Dando ali pelos trabalhos, pelo desenvolvimento de Thomas Edison na parte de análise de lâmpadas, passando ali também pela questão da multi-engenharia, entrando depois nas junções aí Intertech, Moody e Moody International, né? Até a formação mais recente da Intertech aí em 2017 e também em 2021 a aquisição da JLA Laboratórios pelo grupo Intertech. Um pouco da cronologia da companhia. Bom, rapidamente, um propósito aí e visão da nossa companhia, que é tornar o mundo um lugar melhor, né? Então, através aí dos nossos propósitos, da nossa visão e dos nossos valores, né? De um modo geral, todos eles levam para um caminho de que nós trabalhamos para isso, para tornar o mundo um lugar melhor de se viver, mais seguro, mais saudável, com pessoas mais felizes, tentando transformar todas as pessoas em pessoas mais felizes e um mundo melhor. Bom, aqui um pouco da nossa organização, né? A organização da companhia, através aí da garantia total de qualidade, então atuando aí em diversas premissas, né? Pesquisa e desenvolvimento, gestão de consumidores, canais de distribuição e varejo, transporte, manufatura, fornecedores de componentes, fonte de matéria-prima, tudo isso junta a 4 grandes linhas de atuação, né, que nós podemos dizer, que seria a garantia, os testes propriamente dito, onde se enquadra um pouquinho da área da companhia, onde nós vamos tratar hoje aqui o tema da microscopia, inspeção e certificação, alinhado nessas 4 grandes vertentes de trabalho da companhia Intertech. Bom, aqui a Intertech, então, é uma empresa líder mundial em qualidade total assegurada, né? Fazemos parte de um grupo hoje com mais de 46 mil colaboradores ao redor do mundo, né? Então, são mais de 100 países onde a Intertech atua nas mais diferentes áreas de atuação, né? Então, são mais de 1.000 laboratórios e escritórios ao redor do mundo, né? Sempre atuando nos principais setores de produtos, trade e recursos, né? Então, vemos um alcance efetivamente global em mais de 130 anos de experiência
do Grupo Intertec. A Intertec Brasil, dentro do nosso país, nós temos diversos escritórios e laboratórios da Intertec. Estamos presentes aí nas principais capitais do país e também em cidades estratégicas. Então, podemos atuar em diferentes linhas, cada uma dessas cidades temos um escritório ou um laboratório da Intertec atuando em diversas linhas de atuação, das quais foram citadas anteriormente: inspeção, certificação, testes. Então, temos uma gama grande dentro do país, uma rota logística e várias oportunidades aí de prestar os nossos serviços nos mais diferentes tipos de atuação. Um pouco aí das marcas e acreditações da companhia Intertec, entre elas aí, citamos aí Caleb Brett, nós temos toda a linha de acreditação em metro nos mais variados escopos, nos mais variados laboratórios, nas mais variadas cidades, um escopo muito grande, que pode ser consultado no Inmetro, o escopo hoje da companhia, um escopo bem vasto, que vocês podem estar consultando no site do Inmetro aí, ou através do contato conosco, tá? Basicamente, a atuação dentro do setor de alimentos, o foco hoje da nossa abordagem. Então, nós temos aí uma abordagem sistêmica de qualidade e segurança, né, baseado aí em 4 grandes pilares, né? Então, nós trabalhamos aí na qualidade assegurada, testes, inspeção e certificação. 4 grandes vertentes que se somam para uma garantia de qualidade dentro da indústria de alimentos. Atuamos nas diferentes frentes de trabalho dentro de uma indústria de alimentos, dentro aqui da área de testes, onde nós vamos abordar um pouquinho hoje os assuntos aí relacionados à microscopia. A Intertec, recentemente, como eu comentei alguns slides atrás, o ano passado adquiriu a empresa JLA multinacional também, com um grande foco na área analítica, na área de laboratórios e de serviços analíticos, que passou a fazer parte da Intertec e que agora se chama Centro Técnico de Análise. E realmente uma infraestrutura de ponta hoje, nos moldes dos maiores laboratórios do mundo, oferecendo serviços analíticos, né? Serviços de amostragem, serviços de inspeção, nas mais diferentes áreas, alimentos, agrícolas e meio ambiente, possuindo também unidades em algumas importantes cidades do estado de São Paulo. Dentro desse Centro Técnico de Análise, falando um pouquinho da parte analítica dentro do Grupo Intertec, temos importantes certificações e acreditações, dentre elas, Ministério da Agricultura, para um escopo grande de atuação na área de alimentos e agricultura em geral, e Metro, através aí da ISO 17025, em 2 unidades, uma em Mirassol e outra em Marília. Temos também acreditações do Fosfo International, vigilância sanitária e outras certificações e credenciamentos que fazem parte do escopo dessas análises dentro do Centro Técnico de Análise. Um pouquinho dos nossos serviços na área de alimentos, voltado a alimentos e agricultura. Então, hoje o nosso escopo é um escopo muito grande, desde grãos, commodities, óleos, cereais, matérias-primas, produtos acabados em geral, produtos de origem animal, vegetal, rações. Então, temos uma linha muito grande de atuação em termos de matrizes e de produtos dentro dessa área de alimentos e agricultura, né? Onde nós oferecemos uma vasta gama de serviços também, passando por amostragem, análises cromatográficas em geral, físico-químicas, microbiológicas, microscópicas e sensoriais. Trabalhamos com certificação de origem em exportações, realizando trabalhos desde certificação de container, amostragem, emissão de documentação de exportação. Trabalhamos com classificação física de grãos e sementes, inspeções em geral de containers para exportação, isotanques, acompanhamento de carga. Realizamos também tratamentos fitossanitários aí, para fins quarentenários. Então, aqui um pouco dos nossos serviços, que também pode ser consultado no nosso site, no site do MAPA, do Inmetro, ou através de contato conosco. Passando um pouco para frente, também atuamos aí na linha que nós chamamos hoje de AgroScience, com os mais variados tipos de produtos, realizando importantes análises hoje, que podemos destacar entre elas, análises de resíduos de defensivos agrícolas ou pesticidas,
ou agrotóxicos, temos várias denominações para isso. Multimicotoxinas, importantes análises para grãos, análise de metais pesados e compostos orgânicos em geral. Então, uma linha grande de atuação dentro da AgroScience, que hoje também denominamos a linha de resíduos e contaminantes, muito importantes para a indústria de alimentos em geral, rações, alimentação animal também. Nós temos a nossa terceira grande área, que seria a área de meio ambiente, onde também atuamos com um escopo muito grande, diversificado, a grande maioria dos ensaios acreditados na ISO 17025, em serviços em geral, em água, efluentes, resíduos em geral, análises das principais portarias e regulamentos aí da CETESB, CONAMA, Ministério do Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, atuando aí nos mais variados tipos de análises físico-químicas, instrumentais, microbiológicas, dentro também da área de meio ambiente. Então, temos um escopo grande, uma linha de atuação diversa e que pode ser consultado sempre que vocês necessitarem. Aqui agora nós vamos entrar dentro da RDC, destaco aqui o nosso laboratório hoje, dentro lá na área de alimentos, dentro da área de testes da Intertech, dentro do nosso CTA e dentro da área de alimentos da nossa companhia, nós temos o nosso laboratório de análises macro e microscópicas, também acreditado hoje no Inmetro, né, que oferece análises com total segurança para as indústrias em geral, principalmente as indústrias de alimentos. E nós vamos agora passar para vocês de uma maneira bem simplificada, através do nosso especialista, nosso microscopista, o Rodolfo. Eu vou estar passando a palavra aqui para ele e, desde já, eu agradeço a todos e permaneço à disposição. Rodolfo, passo para você agora, tá bom? Olá, Luiz, boa tarde. Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Rodolfo Metti, eu sou supervisor do Laboratório de Microscopia pela Intertech e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a RDC 623 de 2022, sua importância e sua relevância para a cadeia de alimentos. Então, dos tópicos que a gente vai ressaltar nessa webinar, vai trabalhar em cima realmente dos principais conceitos, tudo aquilo que envolve dentro das delimitações da legislação. Na questão também de análises microscópicas, a gente vai avaliar certinho como que funciona realmente os processos de macro, de microscopia, como se realiza os ensaios. Os serviços da Intertech também, que a gente pode realizar, que a gente está realizando, como o Luiz já citou anteriormente, e também as diferenças entre a antiga legislação e a legislação atual RDC 623. Então, dentro da cadeia de produção, a gente tem ali desde o campo, né, e vai se seguindo até, vai avançando para o transporte. Do transporte se segue para a questão de silos de armazenamento. Do armazenamento nós temos o processamento daquele alimento. Do processamento depois é encaminhado para centros de distribuição. E desse encaminhamento dos centros de distribuição, mercados, atacados, vai parar na mesa do consumidor. Então, por ser um fluxo extremamente extenso, complicado, passa por vários setores aí, cada setor é responsável pela elaboração do seu controle de qualidade, que vai sanar e vai segurar todo tipo de problema ou contaminação através dos mais possíveis contaminantes que possam ter dentro dessa cadeia. Só que aí, quando nós temos uma falha processual dentro de dessas etapas, ocorre a entrada desses componentes para dentro da cadeia de produção, para a linha de produção, comprometendo todo o processo na parte da elaboração do alimento. Então, segundo a RDC 623, 9 de março de 2022, o que ela dispõe sobre os limites de tolerância de matérias estranhas em alimentos, os princípios gerais para o estabelecimento e os métodos de análise para fins de avaliação de conformidade. Ou seja, ela é um arcabouço de diretrizes para tudo aquilo que correlaciona matérias estranhas e alimentos e bebidas, no caso, né, que também é citado. Então, nós temos os conceitos, né, que estão dentro dessa legislação, e eu ressaltei os principais deles, que seriam propriamente dita matéria estranha, que é qualquer material não constituinte do produto associado a condições ou práticas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição dos alimentos. Ou seja, todo aquele material que se tornou presente por uma falha processual do controle de qualidade é
considerado matérias estranhas, que não seja constituído no alimento. Matérias estranhas indicativas de risco à saúde humana seriam aquelas matérias estranhas macro ou microscópicas que são capazes de veicular agentes patogênicos para alimentos ou de causar danos ao consumidor. Ou seja, tudo aquilo que possa comprometer diretamente a saúde do consumidor entra nesse grupo. E matérias estranhas inevitáveis, que são aquelas matérias estranhas que ocorrem no alimento mesmo com a aplicação das melhores práticas. Ou seja, eu vou lá, tomo todos os cuidados, elaboro procedimentos, elaboro manuais, controlo, faço todos os controles ambientais, mas por causa da questão da matriz alimentar ou então da composição, sempre haverá a possibilidade desse material estranho estar dentro do alimento. Então, dentro daqueles grupos, a gente tem as matérias estranhas macroscópicas, que são aquelas que podem ser identificadas por observação direta a olho nu e podem ser confirmadas com auxílio de instrumentos ópticos. Então, nós desenvolvemos aqui desde parasitas visíveis, no caso de alguns eumintos, na questão de objetos rígidos com diâmetros iguais ou maiores que 2 milímetros, que entraria na parte de paus, pedras, ou então objetos rígidos, pontiagudos e cortantes, maiores que 7 milímetros, que entraria aí lâminas que caem dentro da linha de produção, ou então pregos, parafusos de máquinas. E também temos ali, então, o filme plástico também, que pode acabar ocorrendo dentro do alimento, fruto de embalagens de matéria-prima, ou ali da própria embalagem do alimento processado, acabar sendo encontrado no alimento. E além disso também, a questão dos fragmentos de vidro, que podem ser oriundos ali de garrafa, de potes, ou então até de condições ambientais ali, como lâmpadas ou janelas de armazéns ou da própria linha de produção, que pode acabar caindo dentro desse alimento ou da matéria-prima desse alimento. Então, também temos as matérias estranhas microscópicas dentro daquele grupo que eu tinha citado anteriormente, que são só identificados com a utilização de instrumentos ópticos, com aumento mínimo de 30 vezes. Então, o que pode entrar como exemplo nessa parte que necessita de aumento? Fragmentos de pelos de roedores e animais, que é citado na legislação. Então, ali, desde um pelo de um camundongo, um pelo de um rato ali, ou então até de animais maiores, gato, cão. Então, tudo aquilo considerado entra nessa faixa e vai ser identificado aí, se possível, claro, pela medula e pela cutícula desses pelos para identificar o tipo e a espécie, mais ou menos, de onde provém. Fragmentos de inseto que podem ser provenientes tanto da praga da própria cultura da matéria-prima, ou então de armazenamento, pragas de armazenamento, ou então até de vetores, tanto vetores biológicos ou mecânicos, né, que caem ali no começo da produção, são processados, sofrem esse trauma mecânico e acabam se fragmentando dentro do alimento. Também temos os insetos inteiros mortos, que também podem ser tanto de praga de cultura, quando o armazenamento, quando o alimento não sofre tanto processamento, também os vetores, né? Ou então uma contaminação póstuma ao processamento, ou seja, após o processamento, no armazenamento ali inadequado do produto final, você tem a exposição desse alimento a esses tipos de pragas, a esses tipos de insetos. Na questão você também tem as bárbulas, né? Bárbulas relacionadas apenas de aves, ali entre pombos, as outras aves que podem estar na cadeia de produção. E também a gente tem os ácaros, que também podem estar aí em qualquer fase da cadeia produtiva do alimento. Então, segundo a RDC 623, né, estão em desacordo os alimentos deteriorados, que são aqueles alimentos que a gente tem alterações sensoriais ou estruturais, causadas por micro-organismos, por reações químicas, ou então por alterações físicas, como temperatura ou outras condições que possam trazer a deterioração desses alimentos. Nós temos também, o que está em desacordo, são os alimentos infestados por artrópodes, que causam dano extenso ao alimento, onde você vai identificar dentro desse alimento qualquer etapa do seu ciclo de vida, isso desde larva até a fase adulta, ou então evidências de sua presença, como excrementos, exúvias, teias, outra possível evidência. E também, da parte de desacordo, nós temos os alimentos que apresentarem matérias estranhas indicativas de risco à saúde humana, ou de falhas de boas práticas que não estejam previstas, ou que estejam acima do estabelecido na tolerância estabelecido na resolução. Ou seja, todos aqueles alimentos
que não estejam no anexo 1 e 2 da legislação RDC 623 e tiverem matérias estranhas, eles já estão reprovados. E os alimentos que tiverem no anexo 1, mas aquelas matérias estranhas identificadas estiverem acima do valor permitido, identificado nos limites de tolerância do anexo, também vão estar fora. Então, o que pode ocasionar, além da consequência de você estar fora da legislação, o que isso pode ocasionar? Por que fazer a análise de microscopia? Por que realizá-la, né? Então, quais são os problemas que isso pode ocasionar? Primeiramente, o principal, danos à saúde do consumidor. O que acontece? A exposição a qualquer tipo de matéria estranha pode trazer um dano direto à saúde do consumidor, como foi citado na parte de indicativos de risco à saúde humana. Por exemplo, nós temos aí um alimento que pode ser consumido por um objeto rígido ou então por um objeto cortante, na hora do processo de mastigação ou deglutição, se ferir com aquilo, ter algum trauma, alguma coisa do tipo, ou então até às vezes você está consumindo ali, vamos supor, ali um alimento, e aí você vai lá e vê que tem um inseto ali, um inseto inteiro, ou então ele não está mais inteiro. A pessoa olha para aquilo ali, já vai vir aquele sentimento de asco, todo aquele comportamento. Então, esse já é o dano que pode gerar no consumidor. Depois nós temos as infestações na cadeia, né? O que seriam as infestações na cadeia de produção? É quando, por exemplo, você tem uma indústria e você vai trazer uma matéria-prima vinda de fora, e aí você não fez aquele controle da matéria-prima para trazer dentro da sua empresa. E aí nota-se que você não sabia que aquele material estava contaminado com algum tipo de praga, com algum tipo de inseto ali, de artrópode, e aquela praga pode, além de infestar dentro da sua empresa, pode migrar para outros tipos de matérias-primas que você tem ali no seu depósito, no seu armazém, onde você controla ali no ambiente, e aí você gera uma contaminação cruzada. E aí, com isso, a gente já vai para o próximo, que seriam os gastos desnecessários, porque, de repente, você vai ter o quê? Um custo, tanto para fazer um novo tratamento de detetização, de fumigação, avaliar novamente, ou então você já processou aquele alimento, e aí você chega lá no final da cadeia e descobre que esse alimento está fora. Ou seja, todo aquele trabalho do processamento, toda aquela linha de produção, todo aquele lote vai ser descartado. Então você tem esse gasto que não precisava ser realizado se obtivesse controle prévio da sua matéria-prima. E também a questão da perda de clientes. Então isso daí é o pior para quem trabalha na parte de vendas, né, na parte de fornecimento de material de produto alimentício, porque além da questão da perda da qualidade que vai ser evidenciada pelo cliente, porque muitas vezes esses materiais vão impactar diretamente nas características sensoriais causadas pelo alimento, ou então você tem também até a perda da confiança da segurança, da inocuidade da pessoa quando ela pensa em consumir um alimento seu. Então ela cessa por ali e você acaba perdendo clientes que não poderão ser repostos. Então, para fazer esse controle, a gente realiza a análise de microscopia, que é o preconizado pela RDC. O que significa microscopia? É uma técnica que mescla avaliações macroscópicas e microscópicas, utilizadas no controle de qualidade para identificar componentes de produto, permitindo constatar se esses produtos estão de acordo com a sua composição, além de garantir a inocuidade e segurança dos alimentos. Então, você vai utilizar um arcabouço de metodologias, uma combinação de metodologias, como morfologia, taxonomia, identificação residual, para tentar identificar os componentes dentro do alimento para avaliar, realmente, esse material aqui não era para estar aqui, esse fragmento de inseto não era para estar aqui. Então, você vai fazer o isolamento desse material dentro do alimento, depois quantificá-lo e identificá-lo devidamente. Então, segundo a RDC 623, ela faz a indicação das metodologias. Então, para metodologias de pesquisa de matérias estranhas macroscópicas, a gente deve seguir o Macroanalytical Procedures Manual, da FDA, ou uma metodologia validada, devidamente validada, com comprovação de eficácia, e para as metodologias microscópicas, para a pesquisa de matérias estranhas microscópicas, devem ser utilizadas as metodologias analíticas estabelecidas pela AOAC International, ou realmente um equivalente devidamente validado e que seja comprovada a eficácia da metodologia. Então,
Segundo a RDC 623, a gente tem os limites de tolerâncias preconizados nos anexos. Então, eu vou começar para cada tipo de matérias estranhas encontradas. Então, eu vou começar aqui com fragmentos de insetos, lembrando que esses insetos são os insetos próprios de culturas, indicativos de falhas de boas práticas. Não são os vetores. Os vetores não são permitidos dentro dos alimentos. Mas, então, entrando aqui, você teria farinha de trigo. Por exemplo, eu não vou citar todos, porque são bastante nessa parte, mas vou levantar alguns pontos. Como, por exemplo, a farinha de trigo, que é 75 fragmentos de inseto por 50 gramas de amostra. Nós temos ali também, passando um pouco mais para frente, produtos de tomate, que são 10 fragmentos de inseto para 100 gramas de amostra. Massas alimentícias, que são 225 em 225 gramas. Nós temos o café, que são 60 em 25. Então, temos toda uma quantidade aí também delimitada para chás, mas vou chamar a atenção aqui para vou pegar menta e hortelã, 300 para 25 em 25 gramas, ou seja, 300 fragmentos de inseto em 25 gramas de amostra. Nós temos especiarias, que seriam 80 na alíquota do método, porque cada matriz alimentícia possui o seu método e seu método tem a sua massa específica para depois realizar a emissão do resultado. E também temos pimenta do reino, de 60 em 50 gramas, e chocolate em cacau, 10 em 100 gramas, ali, 10 fragmentos em 100 gramas. Pode seguir. Então também temos para a questão para ácaros, que entra na questão de 5 para alimentos em geral, isso preconizado na alíquota, na alíquota de amostra que o método, e algumas exceções, como chá de menta e hortelã, 15 em 25 gramas, chá de carqueja, 10 em 25 gramas, derivados de morango, 10, 15 em 100, queijo em 25 em 225 gramas, e cogumelo pode ter 75 ácaros em 100 gramas drenado ou 15 gramas seco. Então, nós temos também os insetos inteiros mortos, também na mesma ideia de fragmentos de inseto, não podem ser vetores, têm que ser próprios da cultura, indicativos de falhas de boas práticas. Então, para insetos inteiros, é permitido 5 em 25 gramas, para chá de camomila e chá de menta e hortelã. E para orégano, é permitido 20 insetos inteiros em 10 gramas de amostra. Também entra a parte de areia e cinzas insolúveis em ácido, onde todos os alimentos em geral vão ser emitidos, o limite de tolerância em 1,5%, funcho e gengibre 2%, manjerona 3,5% e orégano pode ter 3% de areias ou cinzas insolúveis em ácido. Agora a parte de pelos de roedor. Então a gente tem aqui produtos de tomate, pode ter um pelo de roedor em 100 gramas, uva passa pode ter 1 em 225. Aí nós temos a disposição em massas de 25 gramas, os chás que vão oscilar aí entre 1 e 2 pelos permitidos de roedor. Uma atenção importante para a páprica, que tem um valor que se destaca um pouco, que é de 11 fragmentos de pelos de roedor em 25 gramas de amostra. Canela, 1,50 gramas. Orégano, 1,25 gramas. Pimenta preta pode ter 1,50 gramas. E cacau e chocolate também pode ter pelos de roedor. Isso, respectivamente, cacau 50 gramas e chocolate 100 gramas. Também temos a parte de contagem de Howard para filamentos de fungo. Então, também entraria a parte mais aqui de molho de tomate, pratos, purês, polpas e molho de tomate, com 40% dos campos positivos. Ketchup pode ter 55% de campos positivos na câmara de Howard. Tomate enlatado pode ter 12% dos campos positivos e páprica pode ter 20% desses campos positivos. Então, agora a gente vai entrar aqui com as acreditações da Intertech. Então, a Intertech, no laboratório de microscopia, possui a acreditação ISO/IEC 17025, pelo Inmetro, para as análises macroscópicas e microscópicas das matrizes abaixo, que seriam massas alimentícias, açúcares, xarope, melaço e mel, doces, grãos e sementes, nozes e castanhas, pastas de amendoim, cereais, trigo, farinha de trigo integral, farinha de milho e fubá, produtos de tomate, sucos, café, uva passa, produtos carnes, produtos de laticínio
pimenta do reino e chocolate de cacau. Então, para todas essas matrizes, nós possuímos o selo de acreditação da ISO IEC 17025 do IMEC. Então, chegando ao final, a gente tem aqui as principais alterações. Tiveram várias pequenas alterações em relação à antiga RDC 14. E o foco dessas alterações foi deixar o texto mais claro, mais coeso, com menos repetições. Então, a gente vai ter uma remoção de repetições e sobreposições, às vezes uma linguagem que causava uma dúvida na hora de uma interpretação. Isso foi resumido para realmente tentar trazer uma clareza na hora da interpretação da legislação. Então, ali a gente tem a remoção dos artigos do 5 ao 8, ou do 5 ao 11, que se tornaram o artigo 4 da RDC 623. Na RDC 14 nós tínhamos 20 artigos, que foram para 12 artigos, agora nessa RDC nova, na RDC 623. Na parte de conclusão, nós temos os itens, dos itens 4 até o item 8, foi resumido para apenas um item, o item 3 do artigo 9 da RDC 623. E também a inclusão do artigo 10, que é o descumprimento da legislação e penalidades, que é o descumprimento desta resolução, constitui infração sanitária, sujeitando os infratores às penalidades da Lei 6437, de 20 de agosto de 1977, e demais disposições aplicadas. E um grande ponto dessa parte da RDC, que a gente pode trazer, e realmente de grande relevância, é que não ocorreu alteração nem dos limites, nem dos métodos de análise e nem dos anexos, ou seja, todo aquele material que eu citei anteriormente, os limites de tolerância, a questão das metodologias aplicadas, os conceitos, isso não foi modificado. Foi apenas modificado o texto para uma clareza, uma maior clareza e coesão dos termos da leitura ali na hora de você realizar a interpretação da própria resolução. Então seria mais ou menos isso que eu tenho um materialzinho, um resumo bem enxugado sobre o material que nós apresentamos aqui, que nós fazemos. A gente vai abrir agora para perguntas e respostas sobre o tema, caso for de interesse de vocês. Maravilha, Rodolfo. Obrigada pela apresentação. Obrigada, Luiz, também. Pessoal, fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Vocês podem escrever no painel de perguntas ou vocês podem levantar a mão que eu abro o microfone para vocês falarem diretamente com os nossos especialistas. Já chegaram aqui algumas perguntas. A Gabriela, ela fala o seguinte: a norma cita limites de contaminantes de tamanho de 2 milímetros e 7 milímetros para a presença de metais. Quando devo considerar um e quando devo considerar outro? Então, nessa parte, você vai ter que avaliar pelo formato do material e pela estrutura como ele funciona. Então, vai avaliar essa dimensão através do formato, né? E avaliar como ele vai gerar um dano. Ele não define muito bem muita questão da diferença, mas tudo vai ser correlacionado o tipo de contaminante e o fim, principalmente, pelo qual ele vai ser usado. Entendi. Eu acredito que a Thaís estava com a mesma dúvida, porque ela fala qual o valor considerar para pedaços de metal, 2 ou 7 milímetros. E em questão de limite de tolerância, não tem limite de tolerância. Não pode ter realmente nada dentro desses alimentos, desse material com essas dimensões. Tem uma outra pergunta aqui. A Andresa fala o seguinte: a RDC determina uma frequência para realizar as análises, os testes dos produtos? Então, ela não define nenhuma periodicidade na questão da realização das análises. É apenas uma questão de fiscalização onde desse componente final vai acabar sendo feito. Então, através do seu próprio controle de qualidade, você vai definir conforme isso vai depender da relevância das suas matérias-primas. Por exemplo, você tem uma matéria-prima que tem uma maior incidência de contaminação, então você pode aumentar a frequência. Matérias-primas com matérias estranhas inevitáveis, você pode puxar dessa parte, para avaliar se pelo menos elas estão numa quantidade sob controle, se seu produto está sob controle. Então isso vai depender muito da definição interna de cada empresa sobre a padrão de qualidade. Porém, o recomendado é avaliar através dos ingredientes, dos componentes, das matérias-primas e da relevância do impacto disso dentro da cadeia de produção. Perfeito. Deixa eu ver aqui. O Bruno, ele fala o seguinte: como será tratado
para água e alimentos aquosos, como sucos e refrigerantes? Então, também entra nessa questão, como ele não está no anexo, então você vai definir como ausência, e pela metodologia, tem metodologias da OAC que você pode seguir, mais ou menos, na parte de líquidos, mas para essa parte, realmente, a única coisa permitida seria os ácaros, que isso para alimentos em geral, e também para cinzas insolúveis em ácido e em areia, que seria 1,5%. Fora isso, não existe um outro tipo de limite de tolerância. O resto é tudo questão de ausência. Tem que ser ausente. Entendi. Deixa eu ver aqui. Tem mais algumas. A Adriana fala o seguinte: fala-se de objetos rígidos maiores ou iguais a 2 milímetros. E para flexíveis? Como que é para objetos? Isso. Eu acho que a pergunta dela é que para objetos rígidos maiores ou iguais a 2 milímetros existe a tolerância. Mas e para flexíveis? Ele não vai mencionar diretamente, mas eu acho que entra, por exemplo, no mesmo conceito na questão de filmes plásticos. Se for algo de dimensão que possa trazer algum risco de saúde, porque isso é uma característica interpretativa. Você tem a orientação da legislação, mas no caso aqui, se ele vai trazer algum risco de saúde para o consumidor, é considerado como ausência. Então, provavelmente, dependendo se dessas dimensões alcançarem, eu acredito também que a gente possa considerar como ausência. Maravilha. E a Heloísa fala assim: a RDC 14 foi totalmente revogada? Ela foi totalmente revogada. Ela foi substituída por essa RDC 623, porque são as mesmas informações, é o mesmo anexo, são as mesmas referências metodológicas. A única diferença realmente foi o que eu citei, que é uma questão de concordância mais textual do que realmente uma modificação técnica. E o Alex, ele fala assim: teve alguma mudança para o amendoim? Para o amendoim, não, de relevância nenhuma, a metodologia permanece a mesma. A questão dos anexos também, amendoim também não pode ter, porque ele não é citado no anexo 1 ou 2. A única coisa que pode ter no amendoim são os 5 de ácaro, que é permitido para todos os alimentos, e 1,5% de cinzas insolúveis em ácido. Maravilha, Rodolfo. Por enquanto, não chegou mais nenhuma. Pessoal, quem tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem nos enviar ou então pode levantar a mão que eu abro o microfone para vocês falarem conosco. Mas também, se futuramente surgir algum questionamento, alguma uma dúvida posterior, os nossos contatos estão na tela, vocês podem nos enviar através desses contatos, ou por e-mail no falecom@intertech.com, ou através do nosso 08000 e falar diretamente com os nossos especialistas. Só um breve comentário aqui, uma complementação ao que o Rodolfo falou, da pergunta da nossa amiga sobre as diferenças, né? Eu destaco, juntamente aí com o Rodolfo, essa questão da inclusão aí do artigo 10 como uma infração sanitária, né? Algo que na RDC 14 não continha. Então, essa inclusão do descumprimento da RDC 623, e isso entrar como uma infração sanitária da Lei 6437, é um ponto, vamos dizer assim, de relevância, principalmente para a indústria de alimentos, aí no caso, de se atentar com um pouco mais de rigor, vamos dizer assim, já que foi um artigo incluído, então a Anvisa aí, no caso, quis destacar que, olha, as penalidades podem ter base numa lei para penalizar, né? Então, eu entendo que esse é um ponto bastante importante na diferença entre a 14 e essa agora. Então, até que realmente, o que o Luiz está falando, agora tem um maior grau de relevância à legislação devido a isso, e principalmente a questão de você fazer os controles, porque é como na hora deles fazerem uma fiscalização, o órgão fazer a fiscalização, isso pode acabar sendo pego na cadeia final, e aí tem todo um trâmite, toda a questão da infração sanitária. Por isso, ainda na questão assim de avaliação, o que eu recomendo, uma avaliação das matérias-primas utilizadas sempre, e principalmente a frequência ou quanto que elas podem se expor à possibilidade de obtenção de matérias estranhas dentro da cadeia.
Então, por exemplo, quem você tem as matérias estranhas inevitáveis, já é um bom norte, porque você já sabe que ali provavelmente dá tempo, porque existe uma própria brecha do processo. Então, se você identifica esses componentes dentro do seu alimento, é recomendável fazer esse controle e um controle assim com assiduidade, dependendo do impacto. Pessoal, chegou uma pergunta da Gabriela. Ela fala assim: no caso de detectores de metais em linha durante o processamento, se eu tiver limite crítico, uma sensibilidade de 5 milímetros, estaria atendendo? Então, para a questão de cortantes, como foi definido, sim. Mas na questão de objetos rígidos, talvez pelo seu limite crítico de sensibilidade ser menor do que de 5 milímetros para cima, talvez você pode acabar deixando brechas dentro da sua cadeia de produção e aí você não conseguir detectar esse material. Por isso que, às vezes, para reforçar além da detecção, que são medidas prévias e medidas muito boas também, é onde você também tem que fazer o controle póstumo para avaliar se a sua linha de produção, às vezes, está detectando aquele material. Então, às vezes, você pode solicitar uma avaliação ou então realizar uma avaliação da póstuma do raio-x para ver se aquele material está deixando passar alguma coisa, faz uma alíquota de amostragem, alguma coisa do tipo. Respondendo aqui, Márcio, ele perguntou se vai ter algum certificado. Não teremos. A gravação vai ficar disponível, nós vamos disponibilizar depois a gravação. Lembrando que os nossos canais também estão na tela, vocês podem nos enviar a qualquer momento os seus questionamentos. Bom, acredito que não temos mais nenhuma dúvida, então vou fazer aqui o encerramento. Queria agradecer a presença de todos, aos nossos participantes, aos nossos especialistas. Lembrando que a Intertech ela tem uma abrangência muito grande para esse setor de alimentos. Nós podemos atender diversas frentes, tanto de testes e análises, quanto inspeção e certificação de segurança de alimentos. Deixo meu agradecimento, espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo e passo a palavra para os meus companheiros Luiz e Rodolfo para fazerem o fechamento de vocês. Desejo a todos uma boa tarde. Eu quero agradecer a todos que participaram, as perguntas, o interesse de todos, um assunto bastante importante, nos colocamos à disposição, nossos contatos estão aí, espero que a gente tenha agregado um pouquinho de conhecimento a todos. O meu muito obrigado e nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigado a todos. Também quero agradecer pela presença de todos, pela atenção, espero ter agregado, espero ter trazido maior clareza sobre essa legislação para vocês e também precisando, tendo as dúvidas, tendo as disponibilidades, precisando do serviço, nós estamos aqui. Boa tarde novamente. Boa tarde, pessoal. Até a próxima.